Como viver? Ou uma biografia de Montaigne? Em uma pergunta e 20 tentativas de resposta. Michel de Montaigne. O século XXI está cheio de pessoas cheias de si. Meia hora de percurso pelo oceano online de blogs, tweets, tubes, espaços, faces, páginas e posts nos defronta com milhares de indivíduos fascinados pela própria personalidade e clamando por atenção. Eles falam de si mesmos, escrevem diários, conversam e postam fotografias de tudo que fazem. Desinibidamente extrovertidos, também olham para dentro de si mesmos como nunca antes. À medida que mergulham em sua experiência pessoal, blogueiros e internautas se comunicam com os outros seres humanos, num verdadeiro festival do ego. Alguns otimistas tentaram transformar esse encontro global de mentes na base para uma nova abordagem das relações internacionais. O historiador Theodore Eusden criou um site chamado The Oxford Muse, a Musa de Oxford, estimulando as pessoas a montar pequenos autorretratos em palavras que descrevessem sua vida cotidiana e as coisas que aprenderam. O resultado é posto online, à disposição da leitura e das reações dos outros. Para Eusden, a autorrevelação compartilhada é a melhor maneira de desenvolver a confiança e a cooperação no planeta, substituindo os estereótipos nacionais por pessoas de carne e osso. A grande aventura da nossa época, diz ele, é descobrir quem habita o mundo, um indivíduo de cada vez. Assim, Oxford Muse está cheio de relatos ou entrevistas pessoais, com títulos tais como estes: porque um russo instruído trabalha como faxineiro em Oxford, porque ser um cabeleireiro satisfaz a necessidade de perfeição, como descobrir que você não é quem pensava ser, escrevendo um autorretrato, que é possível descobrir se você não bebe ou dança, o que dizemos a mais ao escrever sobre nós mesmos, em relação ao que dizemos em conversa, como ter sucesso e ser preguiçoso ao mesmo tempo, como um chefe de cozinha manifesta sua bondade descrevendo o que os torna diferentes de qualquer outra pessoa. Os internautas revelam aquilo que compartilham com todo mundo, a experiência de ser humano. Esta ideia, escrever a nosso próprio respeito para criar um espelho no qual outras pessoas reconheçam a própria humanidade, não existiu sempre. Teve de ser inventada. E, ao contrário de muitas invenções culturais, pode ser atribuída a um único indivíduo. Michel Eichen de Montaigne, um nobre, viticultor e funcionário público que viveu na região do Périgord, no sudoeste da França, de 1533 a 1592. Montaigne lançou a ideia simplesmente pondo em prática. Ao contrário da maioria dos memorialistas de sua época, ele não escrevia para deixar registrados seus grandes feitos e suas conquistas. Nem se limitava a botar no papel um simples e direto testemunho dos acontecimentos históricos, embora pudesse tê-lo feito. Ele sobreviveu a uma guerra civil religiosa que quase destruiu seu país ao longo das décadas nas quais incubou e escreveu seu livro. Membro de uma geração privada do idealismo esperançoso vivenciado pelos contemporâneos de seu pai, se adaptou aos horrores da vida pública voltando a atenção para a vida privada. Fez frente à desordem, geriu sua propriedade, cuidou de ações judiciais como magistrado e administrou Bordeaux, revelando-se o mais tranquilo governante de sua história. O tempo todo, escrevia textos independentes e exploratórios, aos quais dava títulos simples: da amizade, dos canibais, do hábito de usar roupas, como choramos e rimos pela mesma coisa, dos nomes, dos cheiros, da crueldade, dos polegares, como nossa mente cria obstáculos para si mesma, da diversão, das carruagens, da experiência. No total, Montaigne escreveu 107 ensaios como esses. Alguns se estendem por uma página ou duas, outros são muito mais longos, de tal maneira que a maioria das edições recentes da coleção completa tem mais de 1000 páginas. Eles raramente se propõem a explicar ou ensinar alguma coisa. Montaigne se apresenta como alguém que anotava o que quer que lhe passasse pela cabeça quando lançava a mão da pena, capturando encontros e estados de espírito à medida que se apresentavam. Valia-se dessas experiências para fazer perguntas a si mesmo, tratando sobretudo daquela grande questão que o fascinava, assim como a muitos de seus contemporâneos, e ela pode ser resumida em 2 palavras simples: como viver. Não se trata da mesma questão desta outra pergunta de caráter ético: como se deve viver?
Montaigne se interessava pelos dilemas morais, mas estava menos preocupado com o que as pessoas deviam fazer do que com aquilo que efetivamente faziam. Ele queria saber como viver bem a vida, ou seja, como levar uma vida correta e honrada, mas também plenamente humana, satisfatória e frutífera. A questão levou-o ao mesmo tempo a escrever e a ler, pois se sentia curioso a respeito de todas as vidas humanas, do passado e do presente. Estava sempre se perguntando sobre as emoções e motivações por trás do que as pessoas faziam. E, como era ele próprio o exemplo mais à mão de um ser humano cuidando da vida, fazia-se também muitas perguntas sobre si mesmo. Esta pergunta é tão realista e direta, como viver, ramificou-se numa infinidade de outras perguntas pragmáticas. Como qualquer outra pessoa, Montaigne deparava com as grandes perplexidades da existência. Como enfrentar o medo da morte, como superar a perda de um filho ou de um amigo querido, como aceitar os fracassos, como aproveitar ao máximo cada momento, para não desperdiçar a vida. Mas também havia enigmas menores, como evitar entrar numa discussão sem sentido com a mulher ou um criado, como tranquilizar um amigo que se julga atingido pelo feitiço de uma bruxa, como animar um vizinho entregue às lágrimas, como proteger a própria casa. Qual a melhor estratégia se você for rendido por assaltantes armados que parecem hesitar entre matá-lo e sequestrá-lo para a cobrança de resgate? Se você ouvir a professora de sua filha ensinando-lhe algo que considera errado, seria correto intervir? Como lidar com bullying? O que dizer ao seu cão se ele quiser sair para brincar, embora você prefira ficar na escrivaninha escrevendo seu livro? Em vez de dar respostas abstratas, Montaigne nos diz o que ele fazia nesses casos e como se sentia ao fazê-lo, e fornece todos os detalhes de que precisamos para termos uma ideia realista, às vezes até mais do que precisamos. Sem qualquer motivo aparente, conta-nos que a única fruta que aprecia é o melão, que prefere fazer sexo deitado a fazer em pé, que não sabe cantar e que gosta da companhia de pessoas animadas, muitas vezes deixando-se levar pelo entusiasmo de um debate bem-humorado. Mas também descreve sensações mais difíceis de apreender em palavras, e mesmo de serem trazidas à consciência, como é sentir-se preguiçoso, corajoso ou indeciso, ou entregar-se a um momento de vaidade, ou ainda tentar livrar-se de um medo obsessivo. Escreve até sobre a pura e simples sensação de estar vivo, explorando fenômenos dessa natureza ao longo de 20 anos. Montaigne estava sempre se questionando e acabou construindo um retrato de si mesmo, um autorretrato em constante movimento, tão vívido que praticamente salta da página e se senta ao nosso lado para ler em nossa companhia. Ele é capaz de dizer coisas surpreendentes. Muita coisa mudou desde o nascimento de Montaigne, há quase meio milênio, e nem todos os costumes e crenças podem ser reconhecidos nos dias atuais. Mas ler Montaigne é vivenciar uma série de choques de familiaridade, que simplesmente pulverizam os séculos entre ele e o leitor do século XXI. Os leitores continuam a se ver nele, exatamente como os visitantes de Oxford se veem, ou veem aspectos de si mesmos, na história do russo instruído que trabalha como faxineiro ou no relato sobre como é não gostar de dançar. O jornalista Bernard Levin escreveu em 1991 para o jornal Times, em artigo sobre o assunto: duvido que qualquer leitor de Montaigne deixe de botar o livro de lado em algum momento para se perguntar, com incredulidade, como é que ele sabia tudo isso a meu respeito. A resposta, naturalmente, é que ele o sabe porque sabe a respeito de si mesmo. Por sua vez, as pessoas o entendem porque também já sabem tudo isso sobre a própria experiência. No século XVII, Blaise Pascal, um dos mais obsessivos leitores de Montaigne, escreveu: não é em Montaigne, mas em mim mesmo, que encontro tudo que ali vejo. A romancista Virginia Woolf imaginou as pessoas desfilando diante do autorretrato de Montaigne como visitantes de uma galeria de arte. À medida que as pessoas vão passando, param em frente ao retrato e se debruçam para enxergar melhor através dos reflexos no vidro. Há invariavelmente uma multidão diante do retrato, contemplando-o em profundidade, vendo os próprios rostos nele refletidos, enxergando sempre melhor com o passar do tempo, mas sem nunca conseguir dizer exatamente o que está vendo. O rosto do retrato e dos observadores se fundem num só. É assim,
Segundo Wolff, que as pessoas reagem umas às outras de maneira geral. Ao nos encararmos nos ônibus e nos trens subterrâneos, estamos nos olhando no espelho. E no futuro os romancistas vão se dar conta cada vez mais da importância desses reflexos, pois é claro que não existe apenas um reflexo, mas uma quantidade quase infinita. Essas profundezas é que eles haverão de explorar, esses fantasmas é que haverão de perseguir. Montaigne foi o primeiro escritor a criar uma literatura que funcionava deliberadamente dessa maneira e a fazê-lo recorrendo à abundância de material de sua própria vida, e não à pura filosofia ou à pura invenção. Ele foi o mais humano dos escritores, e também o mais sociável. Se tivesse vivido na era da vasta comunicação em rede, ficaria perplexo com o alcance a que chegou essa sociabilidade, não apenas dezenas ou centenas de pessoas numa galeria, mas milhões vendo-se refletidas de diferentes ângulos. O efeito disso, tanto na época de Montaigne como na nossa, pode ser inebriante. Um de seus admiradores no século XVI, Taborot Desacordes, afirmou que qualquer um que lesse os ensaios se sentiria como se o tivesse escrito. Mais de 250 anos depois, o ensaísta Ralph Waldo Emerson disse a mesma coisa praticamente com as mesmas palavras. Parecia que eu próprio tinha escrito o livro, numa vida anterior. Me apropriei dele de tal maneira, escreveu no século XX o romancista André Gide, que parecemos ser a mesma pessoa. Stefan Zweig, um escritor austríaco que se suicidaria após ter sido forçado a se exilar durante a Segunda Guerra Mundial, encontrou em Montaigne seu único verdadeiro amigo. Eis aí um você no qual se reflete o meu eu, é aí que são abolidas todas as distâncias. A página impressa se desmancha diante de nossos olhos. Surge na sala, em seu lugar, um ser humano vivo. 400 anos desaparecem como fumaça. Os compradores entusiastas da livraria online Amazon.com reagem ainda hoje da mesma maneira. Um deles considera que Os Ensaios não é exatamente um livro, mas um companheiro para a vida toda. E outro prevê que ele será o melhor amigo que você já teve. Um leitor que mantém seu exemplar sempre na mesinha de cabeceira lamenta que ele seja grande demais, na versão completa, para ser carregado dia e noite. Temos aqui leitura para a vida inteira, diz ainda outro, considerando-se que é um clássico de tanta importância histórica. Ele parece ter sido escrito ontem, embora se tivesse efetivamente sido escrito ontem, a essa altura já estaria em todas as páginas da revista Elo. Tudo isto acontece porque Os Ensaios não têm nenhum grande significado, não defende nenhuma tese nem sustenta qualquer argumento. O livro não tem um projeto ou objetivos direcionados aos leitores. Cabe a você fazer dele o que quiser. Montaigne deixa-se fluir em suas impressões e observações, sem se preocupar se disse uma coisa em determinada página e o contrário na página seguinte, ou mesmo na frase seguinte. Poderia ter adotado como lema estes versos de Whitman: estou me contradizendo. Pois bem, eu me contradigo. Sou grande, contenho multidões. A cada par de frases ocorre-lhe uma nova maneira de encarar as coisas, e ele muda de direção. Mesmo quando suas ideias se mostram mais irracionais e sonhadoras, ele as segue no texto. Não posso manter meu tema parado, diz. Ele vai em frente perplexo e cambaleante, com uma embriaguez natural. Qualquer um tem a liberdade de acompanhá-lo até onde parecer desejável, deixando que ele vagueie por aí sozinho se não for o caso. Mais cedo ou mais tarde, os caminhos voltarão a se cruzar. Tendo criado um novo gênero com essa maneira de escrever, Montaigne inventou os ensaios, termo que criou para designá-lo. Hoje, a palavra ensaio, ou ensaio em inglês, se reveste de uma conotação maçante. Lembra muitas pessoas os exercícios obrigatórios na escola ou no colégio, que testavam o conhecimento adquirido nas leituras propostas, a reexposição dos argumentos de outros autores com uma introdução tediosa e uma conclusão simplista, enfiadas em cada extremidade do texto como dois garfos numa espiga de milho. Dissertações dessa natureza existiam na época de Montaigne, mas não ensaios. Em francês, essayer significa simplesmente tentar. Ensaiar alguma coisa é testá-la ou prová-la, fazer a experiência. Um montaignista do século XVII definiu o ato como atirar com uma pistola para ver se ela acerta o alvo ou montar um cavalo para sentir se ele se deixa levar.
De maneira geral, o que Montaigne constatou foi que a pistola atirava em todas as direções e o cavalo galopava fora de controle, o que no entanto não o incomodava. Ele ficava encantado de ver seu trabalho fluindo de forma tão imprevisível. Ele pode não ter planejado ser o centro de uma revolução literária, mas retrospectivamente sabia o que havia feito. É em todo o mundo o único livro do gênero, escreveu, um livro de estrutura excêntrica e bravia. Ou, como parecia mais o caso, sem qualquer estrutura. Os ensaios não foi escrito numa ordem clara, do início ao fim. Cresceu por lenta incrustação, como um recife de corais, entre 1572 e 1592. A única coisa que por fim o deteve foi a morte de Montaigne. Vendo as coisas de outra maneira, podemos dizer que nunca foi detido. Ele continuou a crescer, não por uma escrita interminável, mas pela interminável leitura. Do primeiro vizinho ou amigo que percorreu algumas páginas do original na mesa de Montaigne no século XVI ao derradeiro ser humano ou qualquer outra entidade consciente, que vier a extraí-lo dos bancos de memória de uma futura biblioteca virtual. Um novo Os Ensaios é gerado a cada nova leitura. Os leitores abordam os textos de sua perspectiva pessoal, aportando sua própria experiência de vida. Ao mesmo tempo, essas experiências são moldadas por amplas tendências, que aparecem e se esvaem em suave disposição. Quem quer que lance um olhar sobre esses 430 anos da leitura de Montaigne pode acompanhar a formação e dissolução dessas tendências como nuvens no céu, ou multidões numa plataforma ferroviária entre a chegada e a partida dos trens. Cada modo de leitura parece natural em seu momento, até que chega um novo estilo e o antigo se vai, às vezes tornando-se tão ultrapassado que praticamente só pode ser compreendido pelos historiadores. Os Ensaios, portanto, é muito mais que um livro. É uma conversa multicentenária entre Montaigne e todos aqueles que o conheceram. Uma conversa que se vai modificando ao longo da história, embora quase sempre veja seu reinício naquela mesma pergunta perplexa: como é que ele sabia tudo isso a meu respeito? Sobretudo, continua sendo um encontro entre duas pessoas, o escritor e o leitor. Mas uma conversa paralela também transcorre entre os leitores, conscientemente ou não. Cada geração aborda Montaigne com expectativas decorrentes de seus contemporâneos e antecessores. E a história prossegue, o cenário fica mais povoado. Deixa de ser um jantar íntimo para se transformar num grande e animado banquete, tendo Montaigne como involuntário mestre de cerimônias. Este livro é sobre Montaigne, o homem e o escritor. É também sobre Montaigne, a interminável festa, esse acúmulo de conversas particulares e compartilhadas ao longo de 430 anos. O percurso será estranho e acidentado, pois o livro de Montaigne não deslizou suave pelo tempo como um seixo no riacho, que se torna cada vez mais aerodinâmico e polido conforme segue seu caminho. Ele foi tropeçando sem direção pré-estabelecida, juntando detritos, às vezes esbarrando em protuberâncias incômodas. Minha história também se deixa levar pela corrente. Ela segue perplexa e cambaleante, com frequentes mudanças de direção. Inicialmente, mantém-se mais próxima do homem, a vida de Montaigne, sua personalidade e sua carreira literária. Mais adiante, ramifica-se ainda mais em histórias sobre o seu livro e seus leitores, chegando a algumas bem recentes. Por ser um livro escrito no século XXI, está inevitavelmente permeado por um Montaigne do século XXI. Como dizia um dos seus provérbios preferidos, não temos como escapar de nossa perspectiva, só podemos andar com as próprias pernas e sentar no próprio traseiro. Grande parte das pessoas que procuram contato com os ensaios quer extrair alguma coisa dele. Podem estar em busca de entretenimento, esclarecimento, compreensão histórica ou algo mais pessoal. A um amigo que se perguntava de que maneira abordar Montaigne, o romancista Gustave Flaubert recomendou: não o leia como as crianças, por divertimento, nem como os ambiciosos, para se instruir. Não, leia-o para viver. Impressionada com a recomendação de Flaubert, valho-me da pergunta renascentista: como viver? Como guia para abrir caminho no emaranhado da vida e da posteridade de Montaigne. A pergunta é sempre a mesma ao longo do livro, mas os capítulos assumem a forma de 20 diferentes respostas, cabendo imaginar que cada uma delas poderia ter sido dada pelo próprio Montaigne.
Na realidade, ele costumava responder às perguntas com uma enxurrada de novas perguntas e uma profusão de anedotas, que não raro apontavam em diferentes direções e levavam a conclusões contraditórias. As perguntas e histórias eram as suas respostas, ou novas maneiras de pôr a pergunta à prova. Da mesma forma, cada uma das 20 possíveis respostas neste livro assumirá uma forma anedótica, um episódio ou tema da vida de Montaigne ou da vida de seus leitores. Não haverá soluções claras, mas esses 20 ensaios de resposta nos permitirão dar uma olhada em pedacinhos da longa conversa, desfrutando da companhia do próprio Montaigne, o mais afável dos interlocutores e anfitriões.